Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional. Hoje, 10º dia, louvado seja Deus, no nosso jejum. Eu sou o Senhor que te cura, aleluia. O Senhor continua curando, Jesus continua destruindo gigantes, desfazendo o exército do inimigo. O Senhor continua manifestando sua bondade. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Jesus está conosco. Louvado seja o Senhor por sua bondade, pelas suas bênçãos derramadas sobre cada um dos seus filhos, amém? Ele é bom e todos participam da sua bondade. Glórias a Deus por isso, que a tua casa seja repleta do favor do Pai, seus cômodos sejam cheios de toda sorte de coisas boas, que o Senhor te favoreça, que você seja destacado, que o Senhor te eleve, que o Senhor, segundo a sua boa palavra, te coloque à frente, por cima e não por baixo. Em nome do Senhor Jesus, porque você é filho amado de Deus, você está no reino do Espírito Santo, amém? Ninguém pode ir contra o Espírito Santo. Ele é Deus conosco, maior, o que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e te guiará a toda a verdade em nome de Jesus, amém? Bom dia, bom dia. Bom dia, Nilza, bom dia. Aleluia, Franci, Michele, Fernanda, Esther, bom dia, amém, bom dia, graça e paz, queridos, amém, bom dia, pastor Guilherme, Franci, Jair Dias, Cláudia Pena, bom dia, Luciano, bom dia, queridos, aleluia, o Senhor é maravilhoso, amém, aleluia, graças a Deus por vocês. Hoje, o 10º capítulo, amém, você já deve ter recebido aí no WhatsApp, a superior aliança, amém? A superior aliança, glórias a Deus, amém. Vamos orar hoje antes de começarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão nos conduza, Senhor, que a tua palavra, que é pão, nos sacie nesta manhã. Pai, abrimos o nosso coração, a nossa mente para ouvir, Senhor. Traz-nos o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, ó Pai, no pleno conhecimento de Jesus. O Senhor dá a luz, e na tua luz vemos a luz. Nós cremos, Senhor Deus, que a tua palavra está operando em nós, nos transformando, segundo a imagem e semelhança de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, a superior aliança. O Salmo 105, verso 37, na revista e corrigida, diz assim: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Aleluia. Pensa em 3 milhões de pessoas saindo do Egito depois de 430 anos como escravos, comendo comida de escravo, bebendo água de escravo, nas condições de escravo, filhos escravizados, 430 anos, filhos nascendo escravos, se conformando como escravo, diferenciado como escravo, morando nas condições de um escravo. E a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, 3 milhões de pessoas, não havia um só enfermo. Uau! Como isso foi possível? Bem, como foi possível isso? Não havia nenhum velho com dor nas costas, nenhum jovem com dor de cabeça, não havia nenhum casal infértil, não havia nenhuma enfermidade entre eles quando saíram do Egito. O que aconteceu quando eles saíram do Egito? Eles comeram cordeiro, aleluia, cordeiro assado. E esse cordeiro é um tipo claro de Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso significa que ao comer de Jesus, nós comemos saúde. Por isso que Jesus diz, quem come de mim, por mim, viverá. Amém? A ceia memora isso. O pão, o corpo de Cristo. O cálice, o sangue de Jesus. Por isso você deve participar da ceia do Senhor. Procure participar todos os dias, tomando, agradecendo pela cruz, agradecendo pela cura, pelo perdão dos pecados e também pelas feridas de Cristo no seu corpo, que trazem cura para nós. Louvado seja Deus. Amém? Essa era a velha aliança. Se na velha aliança o povo de Deus pode viver em plenitude de saúde, o que não será na nova aliança? Paulo diz assim: ora, se o ministério da morte gravado
com letras em pedra se revestiu de glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, aqui é superabundante a palavra, será glorioso o ministério da justiça. Que maravilha! Pensa um pouco, amém? O Evangelho envolve também um raciocínio claro, uma coerência lógica. Se a velha aliança, e na velha aliança Deus encontrou defeitos, por isso que ele fez uma nova aliança. Na nova aliança nós temos o mediador, que não é um animal, que não é Moisés, mas é o próprio Cristo, Filho de Deus, Deus que se fez homem. As promessas são promessas superiores do que a velha aliança. Se na velha aliança Deus tinha prazer de manter o seu povo saudável enquanto eles comiam do cordeiro, o que não será da nova aliança? Amém? Pensa nisso. Amém? Deixa isso entrar na sua consciência interior para que sejamos lavados de todo pensamento religioso, que nós temos que padecer coisas. A Bíblia diz aqui que eles saíram com saúde, com prata e com ouro, ou seja, riqueza também, prosperidade. Você também saiu do mundo. O mundo é um tipo do Egito, né? O Egito é um tipo do mundo. Ao sair do mundo, aleluia, você entra num reino de abundância. Abundância de paz, abundância de prosperidade, de fato. Prosperidade não é uma questão de ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e é pobre. Pobre na alma, pobre nos relacionamentos, pobre na saúde. Você não. Você é filho do Rei Jesus, de um reino de paz. Amém? Paz, alegria, aleluia, pertencem a você. Aleluia. A Bíblia diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tudo é superior, tudo é mais. Amém? Deus acrescenta muito mais em Cristo Jesus. Aleluia. Na palavra de Deus existem promessas, fatos e aliança. Amém? Promessas, fatos e alianças. Bem, o que é uma promessa? Uma promessa normalmente tem uma condicional. Por exemplo, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nem todas as pessoas são abençoadas e vivem bastante, porque não honraram seus pais. É uma promessa condicional. Se você honra, você tem os resultados. Também encontramos os fatos. A Bíblia diz, por boca de Isaías, o profeta, que a virgem conceberá. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, a promessa se cumpriu. Amém? E para nós se tornou um fato. Então uma promessa se tornou um fato. Um fato, ele é maior do que uma promessa, do ponto de vista que não impõe nenhuma condição. Basta crer no que aconteceu. Quando você lê 1 Pedro 2,24, nós encontramos dois fatos ocorridos na cruz. Jesus carregou nossos pecados e nossas enfermidades. Aleluia. Amém? Então Jesus não nos curará. Ele nos curou. É um fato. Assim como o perdão dos pecados, também a cura do nosso corpo. Por isso nós declaramos saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa mente, saúde para o nosso cérebro, saúde para as nossas emoções, saúde em nome do Senhor Jesus. Amém? O fato está no passado. Então a cura não é uma promessa, não é uma condicional. Se você... Não, é um fato. Quando você tem um fato, Jesus morreu e ressuscitou. É um fato. Como você se apropria de um fato? Pela fé. Você só crê. Amém? Você crê. Agora, a Bíblia também tem alianças. Você sabe que tem a velha aliança, a nova aliança. Mas Deus também, durante a história, estabeleceu alianças com os seus filhos. Amém? E a aliança não está baseada nem numa promessa, nem num fato em si. Uma aliança está baseada na fidelidade de Deus, na justiça do trono de Deus que é imutável. Então, quando Deus faz aliança com alguém, independentemente se existe amor envolvido, sentimentos envolvidos, independentemente do comportamento das pessoas, se elas fazem bem ou se elas fazem mal, se o Senhor se interpõe com aliança, Ele, por causa da sua fidelidade, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel.
Então Jesus firmou conosco a nova aliança no seu sangue e no seu corpo. Isso significa que todas as promessas e fatos nos pertencem na base da fidelidade da aliança. Amém? Se Deus não nos amasse, Ele é amor e nos ama. Se Deus não fosse bom, Ele é bom e revela a sua bondade. Mesmo assim, Ele teria que cumprir a sua promessa para conosco, porque Ele fez uma aliança conosco. E se Ele fez uma aliança, aliança na Bíblia também é chamada de testamento, certo? O Novo Testamento e o Velho Testamento. Se há um testamento, diz Hebreus, é necessário a morte, ok? Então, se há um testamento, há uma morte. E se houve uma morte, existe uma herança. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O que você fez para ter uma herança? Nada. Amém? Nada. Bem, algumas pessoas têm assim heranças, né? Pessoas deixam heranças, pais deixam heranças. E são heranças grandes, aleluia por isso, amém? Isso é uma bênção. Mas o que um filho fez para receber a herança? Nada. Basta ser filho, amém? Basta ser filho. Então a aliança envolve uma herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo, diz Paulo aos Romanos, e herdeiros de Deus. Isso significa que tudo que Jesus, o Pai e o Espírito Santo conquistaram é seu por direito de herança, é seu por filiação. O testamento está numa base legal, reconhecida e válida. Ninguém pode anular, porque essa aliança foi firmada entre o pai e o filho. Quando Deus chama Abraão e lhe dá a promessa de ser pai, ele crê. Mas Deus lhe diz também que ele possuiria a terra das suas peregrinações. E ele disse, como saberei disso? Há tantos inimigos. Então Deus fez uma aliança. O fogo, a tocha, isso simboliza o Pai e o Filho. E nós então fomos colocados em Cristo Jesus. Significa que existe uma aliança indestrutível. É chamada da aliança eterna. Tudo que é de Jesus é nosso. Se Jesus é saudável, saúde é um benefício, então é nosso. É uma herança ser próspero, é nosso. Aleluia, amém. Que precioso isso, que Deus abra os nossos olhos para compreendermos que somos aliançados com Deus e ninguém pode remover isso. Aleluia, amém. A nova aliança nos dá todas as ricas promessas, por isso que Pedro diz que vocês receberam todas as ricas promessas para serem coparticipantes da natureza divina. Você recebeu o poder que Jesus tinha, o nome que Jesus tem, você recebeu a graça de Jesus, o amor do Pai para com Jesus é o mesmo amor que você tem. O Espírito Santo habitava em Jesus, o Espírito Santo habita em você, você é a morada do Espírito Santo, assim como Jesus na terra, você é neste mundo, diz a Bíblia. Aleluia, amém. Que Deus lave realmente o nosso entendimento com a verdade da palavra, que você está aliançado com Deus. Amém, amém. Além das ricas e maravilhosas promessas, amém, nós temos a realidade da habitação divina de Deus. Então, a nova aliança também possui algumas características que a velha não tinha. A Bíblia diz que Deus encontrou defeito na velha. Não fomos nós. Quem ousaria encontrar defeito na aliança que Deus fez? Mas ele mesmo encontrou, porque naquela aliança dependia da participação do homem, e o homem não cumpre coisa alguma. Deus só deu uma ordem para Adão, só uma. E Deus não falou, você vai fazer isso. Não havia 10 mandamentos, só um, não coma daquela árvore. Ah, mas eu estou com fome. Existiam milhares e milhões, toda espécie já estava no Éden, amém? Toda espécie de frutos, de coisas boas já existiam no Éden. E só tinha uma árvore que o homem não devia comer e ele comeu, ou seja, bem, uma única ordem, por assim dizer, e o homem não a cumpriu. Significa que nós não cumprimos coisa alguma, essa é a grande verdade. E na nova aliança, as promessas do Senhor, Deus diz que faria uma nova aliança, e firmaria uma nova aliança, porque o povo de Israel não pôde cumprir a velha aliança, e essa nova aliança se baseia em 3 pontos básicos. Lembra-se, justiça e cura caminham juntos na Bíblia, amém? Primeiro, purificação dos pecados. Deus disse, dos seus pecados
das suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Bem, a enfermidade é fruto ou é filha maldita do pecado. Amém? Então, sem o pecado, não haveria enfermidade, certo? Se Adão não tivesse pecado, não haveria enfermidades. Então, Deus trata com o pecado e as consequências do pecado são eliminadas. Amém? Então, o fruto do pecado, que é a enfermidade, são as doenças, morre se a fonte, a origem, o pecado foi eliminado. E é isso que Deus está dizendo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica completamente do pecado, das obras mortas, que não há condenação, que não há culpa, Deus não nos condena, o sangue de Jesus nos justificou, o sangue constantemente nos purifica e Deus então não vê pecado em nós. Não há pecados em nós diante de Deus, porque estamos debaixo do sangue de Jesus que nos purifica. Aleluia. Você pode estar diante de Deus, diante das aflições, se você está enfrentando enfermidades, se você está enfrentando dificuldades financeiras, você pode ficar com uma consciência de paz. Você pode cantar as bênçãos de Deus, você pode levantar as mãos para o alto e dizer, aleluia, eu sou filho amado. Diante de toda essa tempestade, você é capaz de descansar no Senhor, sabendo que não há nenhuma condenação contra você. Se você for capaz de fazer isso em fé, você então entendeu a justificação. Se você foi justificado, você foi declarado inocente de Deus. Amém? Então, a justiça significa permanecer na presença do Pai sem nenhum senso de culpa, com a mesma liberdade que Jesus possui. Uau, a mesma liberdade de Jesus. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Amém? Então Deus sempre te ouve, Deus sempre nos ouve, porque nós estamos em Cristo e nos aproximamos de Deus Pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, a nova aliança também nos deu vida e poder. Vida e poder. Paulo diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja, o Senhor não está dizendo que você foi reparado, foi feita uma funilaria em você, tiraram os amassados, ou tinha um buraco na sua veste e fizeram uma costura. Não, não. Deus diz que você é uma nova criatura. Amém? Então Deus trocou o nosso coração. Deus colocou as leis dentro do nosso coração. Significa que nós vivemos hoje pelo poder e vida do Espírito Santo que habita em nós. E aí Romanos 8:11 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo, esse que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal. Aleluia, amém. Então a enfermidade, ela é morte. A enfermidade das células é morte de células, mas o Espírito Santo vai torná-las vivas, vai dar poder para vivificar o corpo. Amém? Não é vivificar o Espírito já está vivo. Amém? Você não precisa pedir um avivamento, você já está vivo. O seu espírito é cheio de vida, de perfeição na obra consumada de Cristo Jesus. É a nossa alma que ainda está em processo e o nosso corpo que padece. Mas o poder da presença do Espírito Santo, vida e poder, maior é que está em nós. Ele vai expandir-se até a nossa alma, expandir-se até o nosso corpo e vai eliminar toda célula morta, toda enfermidade, todo veneno do diabo, ele vai eliminar do nosso corpo. Isso significa que ele vai levantar o nosso corpo em graça e em poder, amém? Você recebeu o espírito de poder, de amor, de moderação, de mente sã. O poder para a vitória está plenamente em você, sobre a carne, sobre o diabo, sobre o mundo, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas a nova aliança também lhe deu conhecimento interior. Amém? Deus se tornou conhecido para você. Nós temos a luz do Espírito Santo que ilumina as páginas da Bíblia. Você conhece a Deus intimamente. Aleluia. Ao ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo que está em você, da união da palavra e do Espírito, a vida gerada.
Em Gênesis 1, a terra estava debaixo do abismo é morada de demônios, não havia sol, luz, havia somente trevas. E a Bíblia diz que o Espírito pairava. A palavra pairar é como a galinha que choca, né, os ovos. O Espírito pairava sobre a terra. O Espírito Santo estava sobre a terra, envolvendo a terra. E de repente vem a palavra de Deus. Haja luz. A palavra que percorre o universo encontra o Espírito Santo sobre a terra. E quando a palavra mais o Espírito se encontram, o caos é transformado. A vida começa a ser gerada. Aleluia. Esse mesmo princípio está na fecundação, né, de Maria. Jesus vem, né, como um embrião divino no ventre de Maria. E ela disse, como isso vai acontecer? O anjo disse, o poder do Altíssimo te envolverá, o Espírito Santo pairará sobre você. E aí o anjo libera a palavra, e o ente que há de nascer de ti será chamado, amém? O Cristo, Deus é salvação. Emanuel, Deus vindo habitar conosco, aleluia. Então, da união do poder do Espírito, presença, mais a palavra liberada, vida gerada. Amém? Você está ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo está habitando em você. Então eu declaro vida sobre o seu corpo. Vida em nome do Senhor Jesus. Que toda enfermidade, que todo mal, que toda insuficiência nos seus órgãos sejam eliminadas em nome do Senhor Jesus. E os seus órgãos internos recebam vida. Seus órgãos externos recebam vida. Em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está sobre você e eu declaro a saúde de Jesus sobre você, que você é filho, você é herdeiro e a cura, saúde fazem parte nesta aliança no sangue e no corpo de Cristo Jesus. Aleluia! A verdade é que pelas feridas de Jesus você é curado. Eu declaro a saúde completa sobre você, sobre os seus, em nome do Senhor Jesus. Todo argumento mentiroso do diabo, toda dúvida, saiam da sua mente em nome de Jesus. Se o seu coração aceitou raízes de ervas daninhas, de espinhos, de pedras que impedem você de criar raízes na fé, saiam em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você está debaixo da aliança em Cristo Jesus, uma aliança superior. Se na velha aliança 3 milhões de pessoas que viveram em condições péssimas tinham saúde porque comeram do cordeiro, você come do cordeiro, você come da palavra, você tem o Espírito permanente em você, por isso todo caos de enfermidade, todo caos de falta de recursos sejam eliminados da sua vida, que venha luz, que venha paz, que venha saúde, que venha prosperidade, que venha em nome do Senhor Jesus, sejam liberadas sobre ti, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. É aliança, amém? A aliança não tem a ver com o seu desempenho, amém? Não tem a ver, é uma base legal escriturística. Se você tem um documento que te dá propriedade do seu automóvel, se alguém bate na sua porta e fala, eu vim aqui buscar o automóvel, aí você tem lá o documento que ele pertence a você, não há nenhuma dívida, não há nada, você entrega. Não, você fala, que é isso? Isso é meu, eu tenho a prova, ok? Eu tenho a prova escriturística, nós temos a prova escriturística, é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra escrita de Deus para nós, que diz que Jesus Cristo, ele se fez maldito na cruz para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Ele nos resgatou de toda a maldição da pobreza, da falta, da enfermidade, da dor, do medo, do pânico, da insônia. Ele nos comprou pelo seu próprio sangue. O preço foi pago. O escrito de dívida que era contrário foi eliminado, diz a Bíblia. Foi eliminado. Não há débitos na sua conta. Só existe o galardão de Cristo Jesus na sua conta. Só a herança de Cristo Jesus na sua conta. Aleluia. É o que a Bíblia diz.
É o que a Bíblia diz. Ah, mas eu não sinto. Você não vai andar pelo que sente, você anda pelo que está escrito. A fé não se baseia nas coisas naturais desta vida, mas nas invisíveis da palavra de Deus. Você é um filho da fé, você é justificado pela fé, você é posicionado em Cristo pela fé, e tudo que pertence a Cristo é teu. Você tem a posição de Jesus diante de Deus. Essa é a justiça. Amém? Aleluia. Assim como Jesus é diante de Deus, nós somos diante de Deus. Viva em plenitude de saúde, em nome de Jesus. Viva para honrar a obra da cruz. Viva de maneira digna, diz a Bíblia, do Evangelho de Cristo. Amém? Em prosperidade, em saúde, em plenitude de alegria e paz. Quanto mais você vive as realidades da nova aliança, mais você é um testemunho vivo da realidade de Cristo Jesus, da verdade da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria, de revelação, que elimine de nós todo o resquício da religiosidade, toda dúvida infernal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a sua boca seja uma concordância 100% com a verdade da palavra. Que dos seus lábios só saiam a verdade da palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te dê percepção para perceber os frutos que você colhe daquilo que diz, em nome do Senhor Jesus. Continue declarando o que a Bíblia diz. Continue declarando, apenas continue, como aquela mulher que tocou na orla da veste de Jesus. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. E Jesus é atraído pela fé. Ele se colocou no caminho, na possibilidade dela fazê-lo. E ele vai fazer isso, amém? Jesus sempre aparece na hora mais difícil da vida, aleluia. E ele está ouvindo, as tuas palavras estão fecundando o solo da sua história, você vai colher segundo as suas palavras. Então diga de maneira correta, em nome do Senhor Jesus, amém? Só criança fala inconsequentemente, você não é criança, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, formado pelo Espírito Santo de Deus. Fale de acordo com a verdade. Amém. Glória a Deus. A nossa confissão de hoje. Pai, obrigado pelo Espírito Santo e sua palavra. Em Cristo Jesus, o Senhor fez a nova aliança comigo. Eu creio independentemente do que sinto, eu creio que estou curado. O sangue de Jesus me perdoou dos pecados e as feridas de Jesus me curaram de toda a enfermidade. Em nome de Jesus, amém. Que bela confissão. Amém, em nome de Jesus. Amém. Abraço carinhoso a todos. Rosângela, Joaquina, Igor, Videira Lajeado, Liliane. Amém. Não deixe de compartilhar a live com alguém. Em nome de Jesus, daqui a pouco eu subo também lá no YouTube, para quem tem mais facilidade de ouvir lá. Aleluia. Também siga os horários de oração. Amém. Hoje em Porto Alegre tem um culto de milagres. Aleluia. Em nome de Jesus, participe. Em nome de Jesus. Também quero lembrar você da nossa conferência. Se você não fez a inscrição, faça em nome do Senhor Jesus. Logo mais eles vão lançar aí uma Black Friday para você. Amém? Faça essa inscrição em nome de Jesus. Pastora Luísa, pastor Silvio Galho, pastor Ricardo Landim e eu estaremos ministrando. Vai ser poderoso. Um portal se abrirá na sua vida. Amém? Não esqueça disso. Em nome de Jesus. Espero você lá. Convide também familiares, amigos. Amém? Vamos estar juntos declarando tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Abraço carinhoso. Tchau, tchau.